De volta agora para a segunda parte do programa Dificuldades de Manutenção. Tão interessante quanto a primeira. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Nessa segunda parte da série Dificuldades para Manutenção, eu vou dar mais alguns exemplos de problemas que o síndico ou os condôminos como um todo herdaram dos construtores por conta de um projeto que não levou em consideração as suas necessidades futuras de manutenção. Eu vou relembrar um pouquinho do que nós falamos no primeiro programa dessa série. Eu falei naquela oportunidade que os arquitetos estão muito pressionados pelos incorporadores e construtores para que os projetos atendem a seus interesses econômicos e comerciais, em detrimento das necessidades que o condômino final ou o síndico vai ter com relação à manutenção daquela edificação. Dei alguns exemplos e vou dar outros exemplos agora. Nessa primeira foto, você vê duas caixas d'água e um tubo marrom saindo do alto da segunda caixa. Ele engata num outro tubo horizontal, pega a água que sai da primeira caixa e vão na direção de um ralo. Eu vou explicar o que são esses tubos. O tubo que vem lá de cima da segunda caixa é o ladrão da caixa d'água, é um extravasor. Quando a água chega naquele nível, para que ela não transborde, ela sai por esse tubo. Esse tubo que sai da primeira caixa e engata nesse mesmo tubo horizontal é um tubo apenas de limpeza. Quando a caixa vai ser esvaziada, vai ser desinfectada, eles usam esse registro e esse cano que sai da parte inferior da caixa. Mas o problema todo está na caixa lá de cima, do ladrão, porque esse tubo ele está desaguando dentro de um ralo, como você pode ver agora nessa segunda foto. Bom, vamos entender esse processo. Se a caixa d'água chegar naquele nível e que precise que o ladrão seja posto em funcionamento, a água vai sair por ele, como de fato está programado, e vai ser despejada diretamente do ralo. O problema é que o ladrão, além da função dele de extravasor, ele tem uma função de alerta. Essa água tem que sair por um dispositivo tal que possa ser percebido que a caixa d'água atingiu seu limite e que a água está saindo pelo extravasor. Ora, se o tubo está ligado dentro do ralo, como é que isso vai ser percebido? A água vai direto para o esgoto, vai direto para a rede de águas pluviais. Ou seja, o ladrão está exercendo a sua função de ladrão, mas não está exercendo a sua função de emissor de alerta. Porque essa água sai pelo ladrão, vai embora pelo ralo, ninguém percebe esse fluxo de água que está sendo perdida e que é ocasionado por algum problema, ou na boia, ou na bomba, enfim, algum problema concorreu para isso. Como não se sabe desse problema, esse problema não está sendo corrigido a tempo e o resultado vai vir depois numa conta de água muito cara. Emendando com esse problema, nós temos um outro aqui. Em primeiro lugar, a saída do ladrão tem que ser num lugar visível. Ou seja, você síndico vai ter que dar um jeito de fazer uma tubulação que saia em algum ponto que você possa perceber. Ou um tubo lá embaixo, ou um tubo que desça até pelo shaft até o térreo, e no térreo você vai ter ele exposto, onde você pode ver a água saindo, e aí você sabe que tem um problema. Agora, existe um outro problema aqui também, que é decorrente disso tudo. Na hora em que eu tenho, como você pode ver aqui nessa foto, um tubo de água jogando diretamente no ralo, esse ralo ele não está com toda a sua capacidade de vazão disponível, porque uma parte dele está sendo obstruída pelo próprio tubo que está enfiado dentro dele. Ou seja, esse barrilete, para quem não se lembra, barrilete é o local onde ficam a caixa d'água, os registros. Esse barrilete ele tem um ralo para, em caso de ter um problema, um acidente, que tenha uma água jorrando de forma grande, essa água ter uma saída para ela.
esse ralo então tem que funcionar. E como é que ele vai funcionar se uma grande parte dele está sendo obstruída pelo tubo que foi enfiado dentro dele? Ou seja, um problema de projeto ocasionou 2 problemas na manutenção daquele condomínio. Vamos ver agora mais um exemplo de um problema que o síndico herdou dos construtores. Nessa foto aqui você pode ver que um edifício está construído do lado de uma residência. Essa foto mostra a pontinha do telhado dessa residência. Em função desse telhado, a construtora deixou de fazer o revestimento externo dessa parede aqui, na verdade isso é uma garagem, tá? Ela não foi feito o revestimento externo, como você pode ver nessa foto ampliada aqui. A construtora teve dificuldades para acessar, ela não se entendeu direito com o proprietário dessa residência para poder fazer o revestimento dessa parede e deixou sem revestir. E o que acontece com o condomínio? Ele ficou com um problema. O fato da parede não estar revestida vai implicar em infiltrações para ele na parte interna dessa garagem. Uma hora ele vai ter que fazer esse revestimento, então essa negociação, esse custo a mais que ele vai ter com o vizinho vai ser assumido pelo condomínio, porque o construtor, ou por comodismo, ou por inabilidade, mas ele não foi até o fim nesse tipo de negociação, ou de obrigação legal, porque se ele tem que revestir e o vizinho não permite, a construtora também dispõe de um departamento jurídico para que obrigue o vizinho a dar acesso para ele poder fazer o complemento da sua obra e não simplesmente deixar o assunto inacabado para que o condomínio tenha que resolver depois. A pergunta de hoje vem do Robson. Robson, obrigado pela pergunta. Mas você nem disse de onde você é, nem mandou o seu endereço para que você receba uma linda caneca como essa. Mande, que ainda está em tempo. Tá? Mas pergunta o Robson, estamos num processo de vícios construtivos contra a construtora do condomínio em que sou morador e síndico. Lá é muito difícil chegar nos tubos, quadros elétricos, etc., para cuidar da manutenção. Nós podemos resolver esses problemas ou temos de esperar o fim do processo? Robson, eu encaminhei a sua pergunta para um especialista. Vamos ouvir. Oi, Robson. Boa noite, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, pela sua pergunta, vocês têm um processo em andamento, né? Se houver um processo em andamento, eu vou te recomendar fazer a consulta ao advogado que está cuidando do processo, por questões éticas, né? Agora, se não for um processo em andamento, se não houver ainda um processo, vocês não estiverem representados por advogado, eu recomendaria que vocês aguardassem pelo menos a vistoria do perito, para quando ele fosse no local, ele verificasse o que foi deixado ali pela construtora, pela incorporadora, pela construtora, né? Se vocês mexerem antes do perito fazer a vistoria, antes de ele entregar o laudo, vocês colocam em risco a prova, porque a empresa vai dizer que aquilo ali não foi o que ela entregou. Chegamos então ao final de mais um programa O Perito. Espero que tenham gostado. Continue mandando perguntas. Não faça como o Robson, que não mandou endereço. Mande endereço para você ganhar uma caneca, sugestões de pauta também, e até a próxima.